Hebreus capítulo 10. Nessa manhã nós vamos ceiar com o Senhor. Hebreus capítulo 10, eu quero ler o versículo 23 com vocês. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você pode glorificar ao Senhor? Pai, nós queremos pedir a Tua bênção, queremos pedir ao Senhor que esteja ministrando ao nosso coração. Fala, Deus, nessa manhã, segundo a necessidade de cada um, e que eles possam entender que é o Senhor que está falando e não eu. Usa-me, Senhor, como instrumento do Senhor. Neste momento, eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O versículo 35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 1. Amém? Jó capítulo 1, o versículo 1, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Irmãos, quantos de vocês têm a capacidade de se ajustar diante das circunstâncias da vida? Quantos de vocês têm essa capacidade? Eu me lembro, quando menino, meus pais mudavam muito de cidade e eu praticamente ficava poucos anos em uma escola. Eu sempre estava mudando de escola. E nós tínhamos que, o tempo todo, ir para uma escola nova, conhecer novos amigos, fazer novas amizades, conhecer novos professores. Essa era a minha rotina. A gente sabe que algumas pessoas, devido ao seu trabalho, também fazem isso. Uma hora está numa cidade, uma outra hora está em outra cidade. Algumas pessoas quase nem criam raízes em cidades. E aí, elas têm que ter o poder de se ajustar diante daquilo que a vida se propõe a elas. Tem pessoas que não querem se ajustar. Tem pessoas que não querem, em nenhum momento, se adaptar às circunstâncias. Por isso, esse tipo de pessoa vai ter muita dificuldade de conhecer a Deus e andar com Deus. Por quê? Porque a palavra justo, um dos significados da palavra justo, quer dizer homem que se ajusta ou que se adapta bem. Um dos significados da palavra justo quer dizer homem que se ajusta ou que se adapta bem.
A gente sabe que outros significados também pode ser homem virtuoso, homem imparcial, legítimo, mas eu quero chamar a tua atenção sobre esse significado: homem que se ajusta ou se adapta bem. Porque a palavra do Senhor diz que Jó era um homem íntegro, e íntegro quer dizer de boa reputação, homem reto, homem inatacável, homem que ninguém pode dizer nada sobre ele, que ninguém tem nada a dizer. Mas Deus diz também que ele é justo, homem que se ajusta ou que se adapta bem. E aí, quando nós começamos a conhecer um pouco da história de Jó, e eu não quero entrar na história de Jó, mas mostrando que Jó era um homem que tinha um bom relacionamento com Deus e que se relacionava de forma correta com Deus. Jó estava pronto para viver todos os tipos de circunstâncias. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus via ele como alguém capaz de se ajustar. Porém, Jó tinha do seu lado uma esposa que não se ajustava. Como muitos de nós temos ao nosso lado pessoas que não se ajustam às circunstâncias da vida. Às vezes nós temos do nosso lado a esposa, ou o marido, ou filhos, mas às vezes nós temos pais, nós temos amigos que querem andar com a gente, mas que não querem se ajustar, não querem se adaptar à vida que temos. Ou é do jeito deles, ou é de jeito nenhum. Já viu gente assim? E muitas vezes nós não queremos ser desagradáveis. Muitas vezes nós cedemos a essas pessoas. Muitas vezes nós recuamos nos nossos posicionamentos por causa da pressão que recebemos. A palavra do Senhor diz que Jó perdeu tudo e depois ficou doente, e aí a esposa dele diz: por que você não amaldiçoa esse Deus? E morre. Talvez essa mulher, quando ele tinha tudo, quando tinha a família abençoada, porque Jó tinha 10 filhos, e culturalmente uma pessoa que tinha 10 filhos era vista diante da sociedade como uma pessoa extremamente abençoada, porque uma das formas de mostrar a bênção de Deus era pela quantidade de filhos. Então eu, por exemplo, não seria visto como uma pessoa abençoada, e muito menos, não tinha dado a Deus um homem, filho homem. Então quer dizer, eu seria um Zé Mané. Por quê? Porque eu não tive filho, só tive uma filha. Seria improdutivo um cara sem a bênção de Deus. Na visão deles, uma pessoa que tinha 10 filhos era a demonstração de que Deus estava com eles. E olha, ele ainda tinha 7 filhos, que quer dizer, os 7, plenitude. Olha, o cara, além de ter 10 filhos, tinha 7 filhos homens, para qualquer pessoa olhar e falar assim: esse cara aí vive a plenitude da vida de Deus, a bênção de Deus. Então, quando nós estamos bem, ele tinha muito patrimônio, ele tinha muitos bens, mas ele era um homem que, mesmo tendo todas as coisas, ele tinha como hábito orar, ele tinha como hábito ter lá um tempo na presença de Deus, ele tinha por hábito orar pelos seus filhos e pedir perdão a Deus pelas atitudes que os filhos tinham. Ele cobria de alguma forma a vida dos filhos com oração. Essa semana eu estava vendo a torcida do Palmeiras cantando glória, glória, aleluia, e depois falava do menino Jesus lá, Gabriel Jesus. Então, a torcida, para poder conclamar o menino, ficavam glória, glória, aleluia, Gabriel Jesus. E aí, quando eu ouvi aquilo entrou no meu coração, eu falei: poxa, esquisito isso. Eu estou com dó desse menino, porque ele está atraindo uma coisa que não é boa.
Mas aí, ontem eu estava assistindo o Globo Esporte, e eles estavam entrevistando a mãe dele. E ela dizia assim: eu estou muito feliz com o crescimento profissional do meu filho. Só tem uma coisa que me incomoda, porque eu sou uma mulher muito temente a Deus. É essa canção que eles cantam. Eu sei que a torcida tem carinho, eu sei que a torcida gosta muito dele, mas essa canção está me incomodando. Então o que eu faço? Eu oro pelo meu filho. Eu peço perdão a Deus pelo que estão fazendo pelo meu filho. Olha como essa mãe, se fosse eu falando, o povo mandava pedrada. Né? Mas aí uma mãe temente a Deus, ela resolve falar no jornal, no esporte, mostrando para todo o Brasil e para o mundo que ela, como mãe, se incomoda de ouvir as pessoas cantando uma canção que geralmente se canta para Deus, que se adora a Deus, sendo cantada para o próprio filho dela. Então ela, como uma mulher temente a Deus, ela não pode calar a boca das pessoas, mas ela pode cobrir o filho de oração, de proteção. Bonito isso, né? Jó fazia isso. Ele não sabia o que os filhos estavam fazendo, nem sabia do que eles estavam aprontando, não sabia se eles profanavam ou blasfemavam as coisas de Deus, porém ele tinha um posicionamento de pedir a Deus perdão pelos filhos. Ele orava agradecendo a Deus, ele pedia a Deus muitas coisas em relação à sua família, sobre as pessoas que estavam com ele. Então Deus olhava para aquele homem e não via nada. Porém, muitas pessoas, quando encontram pessoas de sucesso, aceitam qualquer coisa delas. Quando vê uma pessoa próspera, uma pessoa rica, a pessoa pode ser até macumbeiro, um bruxo, pode ser pastor, pode ser qualquer coisa. Ele pode tudo. E ninguém se incomoda. Porém, quando a vida dá essa virada, as pessoas começam a se incomodar. E no caso de Jó, o fato dele continuar temendo a Deus incomodava a sua esposa. O fato dele continuar falando com Deus, sendo respeitoso com as coisas de Deus, fazia com que quem olhava para ele e já se incomodava, mas não falava nada, ficava quietinho, porque ele era um homem de sucesso, agora se incomoda. E no caso, a esposa dele aqui diz: amaldiçoa esse Deus, não aguento ver você, depois de tudo que nós passamos, ainda adorar esse Deus. Eu não consigo ver você, depois de tudo que aconteceu com a nossa família, você ainda amar esse Deus. E isso acontece comigo e com você. Porque as pessoas não estão incomodadas enquanto você estiver aqui orando, buscando a Deus para você ser feliz. Mas quando sua vida começar a piorar, elas vão falar assim: para de ir na igreja, fica aí buscando esse Deus, larga esse negócio de ficar para a igreja, você tem que trabalhar, fica na igreja. Você tem que estudar, ficar na igreja, do que ficar na igreja. Você tem que fazer alguma coisa, tua família precisa de você, do que você ficar na igreja. As pessoas se incomodam de você vir buscar a Deus, porque não entendem que pessoas justas, elas vão se ajustando diante das dificuldades, mas não abandonam a sua fé. Elas não abandonam a sua crença. Elas continuam confiando no Senhor. Por isso eu li Hebreus, porque nós precisamos ter essa confiança. A gente precisa descansar no Senhor. A gente precisa aprender a lidar com certas coisas na vida da gente, que a gente não quer mexer, a gente não quer fazer. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Isso incomoda as pessoas. Isso deixa as pessoas furiosas. Mas a palavra do Senhor diz que Jó não cedeu. Jó não cedeu. Talvez você esteja vivendo um momento muito bom. E é muito bom se adaptar com coisas boas. Eu
e a pastora, até alguns anos atrás, nós tínhamos o Palinho. O Palinho não tinha ar-condicionado, não tinha vidro elétrico, não tinha direção hidráulica, era milzinho. E o motor milzinho, que já tinha 300 mil quilômetros, quer dizer, ele não subia mais nem em rampa, muito menos subida. Uma vez nós fomos na casa do Celso, e a gente teve que pedir para os irmãos, dá para descer aí? Porque não vai dar para subir até lá. O carrinho estava tão fraquinho. Aí hoje, nós temos um carro com vidro elétrico, ar-condicionado, motor 2.0, que você sobe até ladeira, você sobe morro, você sobe qualquer coisa. Não é gostoso isso? Ô irmão, 26 graus já incomoda, já liga ar. Antigamente, 45 graus, estava lá suando e estava normal, você vivia. Mas hoje, 26 graus, que calor, ligou assim. Pergunta para mim se eu quero trocar de carro para um carro que não tem ar-condicionado. Não. Eu quero o que é bom, não é verdade? É fácil se ajustar no que é bom. Olha, hoje de manhã estava frio, frio. Eu fui para o carro, liguei o carro, apertei o ar quente e saí, deixei o carro lá esquentando. Aí quando eu entrei no carro, que as canelas estavam já tremendo, já entrei, falei, que delícia. Pergunta para mim se eu quero um carro que não tem ar quente agora. Não é fácil se ajustar, né? É fácil. É fácil. A gente vai num restaurante, senta, come bem gostoso. Fala se você quer ficar comendo cachorro quente em carrinho de esquina. Não, se você pode, você quer comprar. Você quer sentar para comer num restaurantão. Para que eu vou ficar fazendo? Passa frio comendo cachorro quente no frio. Apesar que eu sou fã de cachorro quente. Mas se eu posso pagar, eu quero uma coisa boa. É assim? Se eu posso ter um colchão daqueles bom, eu compro o bom. Uma vez o seu Milton me deu um colchão, e eu fui olhar assim, capacidade de 150 quilos. Eu falei, nossa, eu nunca tive um colchão desse. Os meus colchão, tudo sentava, passava um mês, já estava a marca do buraco na... Né? Por quê? Porque coisa boa é bom para nós. A gente vai se adaptando facilmente. A gente se acostuma com coisa boa. E quando vem as coisas ruins? E quando os dias não são bons? A gente come o arroz com ovo diferente? A gente amaldiçoa o que a gente tem? De repente eu não posso mais ter o carro com ar-condicionado e o ar quente, agora eu tenho que ter um carrinho básico. Como que eu vivo agora? Eu vivo reclamando? Vivo murmurando? Eu vivo maldizendo? Era gostoso morar numa casa que não tinha goteira, agora tem. Agora tem umidade. E agora, o que eu faço? Eu amaldiçoo tudo? Eu jogo tudo para cima? A vida de Jó nos ensina muito. Por isso Deus chama a atenção do Satanás para a integridade, pela postura que Jó tinha. Ô irmão, se Deus fosse falar a teu favor hoje, Satanás resolve dar uma passadinha lá. E Deus fala assim, de onde vens, capiroto? Aí ele fala assim, de andar pela terra, perambular pela terra. Você viu? Você viu o meu jovem Gabriel? Menino que tem uns cabelos bonitos. Se falar do Carlão, do Vili, do Moisés, do Gava, da Fernanda, da Jaque, o que Deus fala de você? O que Deus pensa a seu respeito? Ele falaria que você é íntegro? Deus falaria que você é justo? Pessoa que consegue se adaptar, que consegue se ajustar? Ou ele falaria assim, eita meu Deus do céu. Ele ia falar assim, vai Satanás, vai embora daqui, não quero falar nada não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
O que Ele falaria de nós, mediante a fé que nós temos, mediante aquilo que nós professamos. Porque é muito fácil dizer que cremos, é muito fácil dizer que confiamos, que temos firmeza na nossa esperança, mas se bater um vento em casa e nossos filhos espirrarem, qual é a nossa postura? Se aparecer uma virose, qual é a nossa postura? Se acontecer um problema, uma dificuldade, uma falta de entendimento, como é que nós nos colocamos diante de Deus? Com firmeza na esperança? Ou nós estamos já entregando os pontos, dizendo, vou amaldiçoar Deus e vou viver a minha vida? Vocês estão me entendendo? E eu posso dizer para vocês, que a maioria de nós não faríamos o que Jó fez. A maioria de nós, quando a mulher fala assim, amaldiçoe-se Deus, e na prática para nós isso hoje, não é dizer assim, Deus seja maldito. Não, eu não preciso falar nada, eu só me afasto. Eu só me afasto. Olha, eu tinha uma rotina com Deus. Então todas as terças, quintas, domingos eu vinha à igreja, buscava Deus, eu via Deus me prosperar, eu via Deus derramar bênçãos sobre a minha casa, e eu tinha muita alegria de buscar a Deus, de crescer, de evoluir. Então eu vinha, mas de repente apareceu o desemprego, de repente apareceu um problema, de repente apareceu uma enfermidade. E aí o que eu fiz? Eu não amaldiçoei Deus, eu só não vim mais falar com Ele. Eu só não quis mais saber dEle. Está entendendo? Eu só comecei a pensar em mim um pouco. Só vou cuidar um pouco da minha vida. Olha, gente. Quando aquelas pessoas falavam para você assim, você só não sai da igreja, você toda hora está na igreja. Agora você largou Deus para ficar perto dessas pessoas. As mesmas pessoas que questionavam você, porque você vinha muito à igreja, agora são as pessoas que te ocupam. E que ocupam o espaço que você dava para Deus, agora você dá para elas. Você está entendendo? Jó, quando nós lemos o texto de Jó, ele diz que aceitamos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal? Olha que interessante o que ele fala. É a resposta que ele dá para a esposa quando ela manda amaldiçoar. Olha, eu aceitei Deus, o bem que Deus me deu. Agora que veio o mal, por que eu não posso aceitar também? O justo, ele se ajusta. O justo se ajusta. O justo vai se adaptar. Por isso Deus falou dele para o diabo. Por isso o diabo ficou tão incomodado. Porque dizia assim, falar para ele se ajustar é fácil. Ele tem tudo. O Senhor o cercou de tudo. Tudo que ele faz prospera. Falar que Jó é um homem justo é fácil. Ele tem tudo. Agora começa a tirar e vamos ver se ele se ajusta. Começa a apertar um pouquinho, vamos ver se ele ajusta. Primeiro tiraram os bens, tiraram a família, e ele continuou vivendo. Daí o diabo voltou lá e mexeu na carne dele, pôs enfermidade sobre o corpo dele, e o que ele fez? Se ajustou. E aí apareceram alguns amigos, para ficar questionando, para ficar falando, e o que ele fez? Continuou, até o dia que ele disse, eu sei, que o meu Redentor vive, e em breve se levantará. Jó, ele mostra a justiça dele,
quando ele começa a se adaptar diante das circunstâncias. Nessa manhã, eu quero que você entenda: o justo vive pela fé. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. Por que nós fazemos isso? Na prática, porque a gente tem o poder de se ajustar diante das dificuldades. O mundo olha para nós, irmãos, e não nos entende. O mundo está falando de crise, o mundo está falando de violência, o mundo está falando de guerra. E nós estamos dançando na igreja. O mundo está matando a igreja perseguida. E eles estão lá pregando o evangelho. As pessoas estão dizendo: nega a tua fé, senão você morre. E eles dizem: então mata. E nós aqui, que não temos guerra, que não temos nada, estamos reclamando. Estamos reclamando por causa da Dilma. Estamos reclamando por causa do Lula. A gente não está sendo nem perseguido pela nossa fé, gente. Alguns estão preocupados só porque há uma ascensão de outras religiões. Olha, está crescendo essa, está crescendo aquela. Precisamos crescer. Não, o que nós precisamos entender é que onde nós estivermos, seja lá de que forma seja, nós temos o poder de se ajustar. E a definição é se ajustar ou se adaptar bem. Posso ter pouco? Posso, sei viver com pouco. Sabe viver com muito? Sei viver com muito. Não é o que Paulo diz? Sei viver com sol, sei viver com chuva, sei viver com calor, sei viver com frio. Sei viver tendo muito, sei viver tendo pouco. Em todas as coisas, sou mais em Cristo Jesus. Não sou mais que vencedor em mim mesmo. Não sou mais que vencedor no meu pai. Não sou mais que vencedor na minha mãe. Não sou mais que vencedor no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus, meu Senhor. Nessa manhã, nós estamos aqui para renovar a nossa aliança com esse Jesus. Esse Jesus que faz com que eu e você sejamos vencedores em qualquer circunstância. É esse Jesus que nos convida todo mês para ceiar. É nesse Jesus que nós depositamos a nossa confiança. Por isso, nós nos apegamos firmemente à esperança. Por quê? Porque nós professamos aquilo que Jesus nos prometeu. Nós não sucumbiremos. Nós não seremos destruídos. Quem disse isso? Jesus. Por quê? Porque Ele já nos deu poder para quê? Para pisar cobras, para pisar escorpiões, para pisar tudo quanto é tipo de malignidade. Está entendendo? Jesus nos deu esse poder. Ele nos deu esse poder. Então eu tenho que me apegar à fé que eu professo, gente. Eu tenho que me apegar à fé que eu professo. E talvez hoje você esteja sonhando assim: ai, era tão bom aquela época. Ai, como era bom eu vivia desse jeito. Ai, como era bom vivia daquele jeito. Hoje a tua fé está mais ou menos. Por quê? Porque quando você tinha tudo bom, você estava feliz da vida, estava tudo muito bom, Deus era contigo e todo mundo olhava para você e dizia assim: é, Deus está contigo, hein? É, e você gostava de dizer: Deus é comigo. É muito bom mostrar para as pessoas que Deus é contigo quando está tudo bom. Mostra que Deus é contigo quando as coisas começam a mudar. Mostra que Deus é contigo quando você começa a lutar, quando ninguém está lutando. Mostra que Deus é contigo quando você mantém a tua esperança, quando todo mundo já perdeu a sua. Mostra que Deus é contigo, não abandonando nem largando.
Mostra que Deus é contigo quando você permanece firme na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus. Às vezes eu fico vendo gente que já passou por aqui, já foi isso, já foi aquilo, já foi crente, já foi um monte de coisa, agora já é maçom, agora já é macumbeiro, não sabe o que quer da vida. Você e eu precisamos saber o que nós somos. Você e eu precisamos saber o que professamos. Porque enquanto nós agimos, Deus está falando da gente no céu. Deus está falando da gente. O Jozinho estava lá fazendo a vidinha dele, vivendo a vidinha dele, e Deus estava falando dele no céu para o Satanás. Por que Deus não está falando da gente hoje lá? Quem não garante que Deus está falando da gente hoje lá? Quem não garante que Deus está mostrando para o Satanás, aí ó, venceu você de novo. Aí Satanás. Assim como eu brinco com o Carlão, com o Vili, com o time deles, Deus passa o tempo todo tirando um sarro do Satanás. O Satanás acha assim, venci. Aí Deus fala assim, venceu, olha lá, olha lá. Agora acabei com ele, Jesus. E Jesus, olha lá de novo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Está entendendo? Deus, Ele olha para nós e vê o que, gente? Um bando de murmurador, um bando de gente instável, que diz que tem fé. Ô irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Está provado na vida do Jozinho. O Jozinho agradava o coração de Deus, não é verdade? O cara estava fazendo o coração de Deus. Como eu vibro com esse menino? Está entendendo? Eu fico imaginando Deus, Ele fez uma ola. Sabia que Deus fez a ola? Isso é minha interpretação. Quando Estevão enfrenta os religiosos, Deus levanta e faz, ola! Deus fica de pé no trono. Eita, Deus! É assim que eu vejo Deus olhando para nós. Ele abençoa você, abençoa a tua casa, prospera, liberta. Morreu por você, para você ser abençoado, feliz, contente e estável. Ele quer levantar e dizer, filho meu, filha minha. Mas será que Deus está vendo você desse jeito? Hein? Ou Deus está falando assim, não acredito, de novo. De novo. Aí o anjo fala assim, você viu, Deus? O Senhor mandou eu levar a bênção lá, mas você viu que não adiantou nada? Já esqueceu de novo? Já está reclamando de novo? Já está entregando os pontos de novo? Olha lá Deus, olha lá Deus. Aí Deus fala assim, vai, abençoa de novo, vamos ver se ele melhora. Pô, irmão, já está em quantas vezes já, hein? Nessa manhã, o Espírito de Deus manda eu falar isso para você. Vamos deixar Deus vibrar com a gente? Vamos deixar Deus vibrar com a nossa fé? Vamos deixar Deus olhar para nós e dizer assim, olha, Ele se abateu nessa, hein? Ele se abateu, mas Ele não me amaldiçoou com os lábios. Ele não recuou. Ele não recuou. Ele não recuou. Ela não recuou. O diabo bateu, mas não recuou. Filho amado. Filho amado. Nessa manhã, o Espírito de Deus mandou ministrar essa palavra no teu coração. Talvez seja porque você esteja oscilando demais. O Espírito de Deus fala isso para mim. Está oscilando demais. E eu já mostrei para você que eu sou contigo. Eu já mostrei para você que eu cuido de você, que eu abençoo você. Eu já mostrei, já provei isso para você. Então está faltando da tua parte confiança em mim.
E você sabe uma coisa que eu aprendo? Sabe por que nos falta confiança às vezes? Porque às vezes a gente tem dúvida de que foi Deus mesmo que fez. Em muitos momentos na minha vida, eu vi o Senhor me dando livramentos. E aí eu parava para pensar assim e falava assim, poxa, que livramento em que Deus deu. Mas passava um tempinho, eu começava pensando assim, mas foi por causa disso. Aconteceu isso porque eu fiz isso. Aconteceu isso porque eu aprendi a fazer isso. Então não é Deus, fui eu. Fui eu. Orava e dizia assim, Deus me abençoou, Deus abençoou minha esposa, Deus abençoou minha filha. E aí passado um tempinho eu começava assim, mas se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido. Se eu não tivesse feito aquilo, não teria dado certo. Foi Deus ou não foi? Foi Deus. Então se foi Deus, ponto. Ponto. Quando eu não tenho certeza, quando eu começo a encontrar explicações, a longo prazo, sabe que isso vai acontecer? Incredulidade. Incredulidade. E aí eu e você começamos a recuar, achando que nós temos que fazer alguma coisa, sendo que nós sabemos que foi um milagre. Nós sabemos que foi um milagre. Nós sabemos que Deus fez. Olha, quando eu perdi 50 quilos da primeira vez, eu falei assim, Deus, que milagre o Senhor fez na minha vida. 50 quilos. Eu perdi 24 agora. Eu estou indo na minha força, pedindo a Deus assim, dá força. Mas eu estou indo na minha força. Eu não fiz nenhum voto, não fiz nenhum ato de consagração para fazer. Eu estou tentando fazer do meu jeito. E aí estagnei no 24, estou um mês que eu perdi 24 e não perdi mais. E eu vou para o parque e ando e corro e faço. E não vai nem uma grama mais, nem uma grama menos. Eu estou na minha força. Mas quando eu fui na força de Deus, eu perdi 50 assim, ó. A prosperidade de Deus gerou a vitória da perca do peso. Eu falo isso para você por quê? Porque em muitos momentos eu comecei a achar assim, mas é porque eu andava 1h40 na esteira. É porque eu corria. É porque eu comia isso. Porque eu fazia aquilo. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Está entendendo? Hoje eu entendo o que é milagre e o que sou eu. E eu estou tentando na minha força fazer. Está entendendo? Deus está prosperando, mas eu sei que Deus deixou eu fazer sozinho dessa vez. Ele só me dá um empurrãozinho. Muitas coisas na vida da gente, a gente esquece. Milagres que ninguém pode explicar. Mas aí no fundo a gente fala assim, mas é porque eu fiz isso. Olha, porque eu fui curado porque eu fiz direitinho. Foi direitinho ou foi Deus? Está entendendo? Foi a minha obediência ou foi Deus? Foi Deus. Quando eu entendo isso, eu valorizo o milagre. Quando eu não valorizo isso, eu não valorizo o milagre. E aí, a longo prazo, quando eu precisar, eu não vou lembrar que foi Deus. E aí, irmãos, a esperança, ela só é alimentada no coração da gente quando a gente lembra do que Deus fez. Olha, se eu cheguei até aqui, foi porque Deus fez. Eu só consegui sobreviver até aqui porque Deus me deu vida. Eu só consegui prosperar até aqui porque Deus prosperou. Quando eu entendo isso, eu olho para a dificuldade do momento e digo assim, se Deus me abençoou no bem, por que não vai me abençoar no mal? Se Deus supriu quando estava tudo bem, por que não vai suprir agora que está tudo mal? Vou aceitar, não vou aceitar, não interessa, irmão. Se você está mal, a esperança para viver bem é saber que Deus teve a capacidade de prosperar a primeira vez. E Ele tem a capacidade de prosperar 2, 3, 4, 20 vezes que for necessário. Jó sabia disso.
Jó sabia que toda a riqueza que ele acumulou em anos de vida, de trabalho, ele não ia conseguir só pelo seu esforço, só pelo seu trabalho. Ele sabia que aquela prosperidade vinha de Deus. Então ele estava vivendo um tempo ruim? Estava. Mas ele sabia que o Redentor dele vive e que breve se levantaria a favor dele. Porque se ele foi capaz de abençoar a primeira vez, por que não pode abençoar a segunda? Essa era a grande esperança de Jó. Se você está vivendo um tempo ruim, lembra do que Deus fez lá atrás. Ele não fez? Fez. Por que não vai fazer hoje? Se Ele te livrou de contas que você jamais podia pagar, por que Ele não pode te ajudar agora? Se Deus te curou lá atrás, quando todo mundo dizia que você não podia ser curado, por que não pode curar agora? Se Deus arrumou sua vida, arrumou sua casa lá atrás, por que não pode arrumar hoje? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa manhã, o Espírito de Deus manda eu ministrar essa palavra ao teu coração. Receba em nome de Jesus.